Querida aluna, querido aluno, bom dia, boa tarde ou boa noite para você, que a paz continue no seu coração. Lembra do exemplo das canecas? Y igual a 2x, certo? Veja essa função desenhada com o software Grafmática. Está aí a tabela com muitos valores dessa função. E nessa mesma tela você vê as três principais representações de função: lei, gráfico e tabela. Vamos ver y igual a 2x mais 15. Veja, são retas paralelas. Idem para y igual a 2x menos 5. Ah, percebeu alguma coisa nesses desenhos? Primeira coisa, são retas paralelas, ou seja, possuem a mesma inclinação. Os matemáticos chamam essa inclinação de coeficiente angular, e ela é medida pelo coeficiente de x na lei da função. Você viu, né, que todas começam com o 2 multiplicando x. Todas foram y igual a 2x mais alguma coisa. Mas você viu também que elas passam por um valor bem específico no eixo y? A reta gerada por y igual a 2x menos 5 não passou pelo menos 5? A y igual a 2x mais 10 não passou pelo 10? Veja de novo o último slide. Então vamos generalizar esses fatos. Uma função polinomial do primeiro grau é da forma f de x igual a y igual a ax mais b. Veja que o valor de b é facilmente observado no eixo y. O motivo para isso é o fato de que, se usarmos x igual a 0, teremos y igual a b, gerando o ponto 0b. E o valor do a mede a inclinação, que foi a mesma nas funções que digitamos antes, pois todas elas tinham a valendo 2. Vamos digitar outras funções para ver o que acontece com esse valor de a? Primeiro, veja o gráfico da função y igual a 2x mais 1 de inclinação 2 e passando pelo y igual a 1. Essa inclinação significa que, quando o x varia de uma unidade, o y aumenta 2 unidades. Dados dois pontos quaisquer que estejam nessa reta, sempre essa fração dará 2. 2 para 1, ou se você olhar nos quadradinhos, 4 para 2. Enfim, sempre dará 2 nessa função. E esse valor é o coeficiente angular a. No livro-texto você verá um cálculo para encontrar o valor de a, dados dois pontos quaisquer. A fórmula é essa, ΔY sobre ΔX. Não deixe de ler o texto com bastante atenção. Vamos ver como ficam as retas de outras expressões algébricas. Começando com y igual a 2x mais 1. Veja depois o gráfico de y igual a 3x mais 1, e o gráfico de y igual a 4x mais 1, e o gráfico de y igual a 20x mais 1. Veja que quanto maior o valor do a, maior a inclinação dessa reta. E veja que se o valor de a é negativo, como na função y igual a menos 2x mais 1, a função é decrescente. Se a igual a 0, temos uma função que não chamamos de primeiro grau, mas é fácil perceber como ela fica. Y igual a 1 significa que a é 0, ou seja, qualquer valor de x gera o valor de y valendo 1. Temos assim uma reta horizontal passando pelo y igual a 1 no eixo y. Chamamos essa função de função constante. Resumindo, se a é positivo, temos uma função crescente. Se a é negativo, temos uma função decrescente. E se a é igual a 0, temos uma função constante. Muito bem, aluno querido, aluna querida, nós demos uma esmiuçada na função do primeiro grau, para que você embale nesse assunto. Mas esta unidade tem também a função do segundo grau, que você deverá estudar. E eu vou te dar umas linhas gerais, mas não deixe de ler o texto, fazer as atividades propostas, ok? Linda essa função y igual a x², não? Parábola maravilhosa. Veja com calma esses cálculos. Nessa tabela, os valores de x foram elevados ao quadrado e, por isso, ficaram positivos, gerando os pontos desse gráfico. Veja o gráfico da função y igual a menos x². Todos os valores da função anterior ficaram negativos, por causa do coeficiente negativo do x². Aliás, no software Grafmática, para digitar x², você usa x, depois o acento circunflexo, o chapeuzinho, e depois o 2, ok? Veja o formato geral de uma função polinomial do segundo grau. Y igual a ax² mais bx mais c. O que deduzimos de nossos últimos gráficos é que se a é positivo, a concavidade da parábola será para cima, e se a é negativo, a concavidade será para baixo. E esses pontos de intersecção que você está vendo são fáceis de encontrar mediante o uso da fórmula de Bhaskara. Esses valores nos quais o gráfico intercepta o eixo x são chamados de raízes. Veja o texto e lá tem exemplos de cálculos com a fórmula de Bhaskara para você encontrar esses valores. Uma coisa você perceberá, dependendo do cálculo do delta, que é a expressão b² menos 4ac,
que está sob a raiz quadrada dessa fórmula, você pode ter duas, uma ou nenhuma raiz real. Veja o resumo. Nessa figura você vê o esboço de três funções e a primeira delas, mais à sua esquerda, tem duas raízes reais, o menos 4 e o menos 8. É o caso em que o delta, ou seja, a expressão b² menos 4ac foi positiva. Isso, na fórmula de Bhaskara, faz com que essa raiz exista. Como são dois cálculos, um com mais e outro com menos, resultam dois valores diferentes. Porém, o segundo desenho tem duas raízes iguais. É o caso em que o delta fica igual a zero. Mais 0 e menos 0 tem o mesmo resultado. O que nos dá duas raízes iguais é o mesmo ponto. A gente fala de modo resumido, uma raiz só, que nesse desenho é 2. Mas não se esqueça que são duas raízes iguais. E se o delta é negativo? Não há raízes reais. E aí o gráfico não tem ponto em comum com o eixo x. E toda essa explicação vale também quando o coeficiente a é negativo. Queridas e queridos, falamos muita coisa sobre funções de primeiro e segundo grau. Como é bastante coisa, ainda falta você fazer uma leitura atenta do texto e realizar as atividades que tem lá no texto sobre todas essas funções. Em outro vídeo ou outra atividade, mostraremos mais aplicações destas funções no âmbito da gestão empresarial. Combinado? Então, uma boa unidade 8 para você, um beijão e até a próxima!